Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo eu vou analisar o discurso golpista de Bolsonaro para uma plateia bem menor do que aquela que eles imaginavam. Falava ali em mais de 1 milhão de brasileiros patriotas em Brasília e, segundo alguns levantamentos, 150 mil, alguns falam até em menos, baseado no espaço que eles ocuparam, então não é tão difícil fazer esse cálculo. É muita gente? Alguém pode pensar, ver as imagens, uma baderna que eles aprontaram quando invadiram ali a esplanada dos ministérios. Então pode dar a sensação que é muito? Sim, mas baseado no que eles esperavam e no movimento que teve para que acontecesse aquilo, sendo divulgado semanas antes do evento, tem Pix rolando bem nos grupos bolsonaristas, ônibus, caravanas financiadas por pessoas aí que, enfim, se beneficiam de alguma forma deste governo. Acreditem, tem gente sendo beneficiada com este governo e eles, é claro, querem que tudo continue como está, mesmo nós tendo milhões de desempregados, pessoas passando fome, desalentados, gente com subnutrição. Enfim, é uma coisa lamentável e não pode deixar de ser analisado, inclusive o discurso do presidente, que é o que realmente deve ser avaliado aqui neste momento. Mas eu quero pedir a sua ajuda. Chegou aqui agora, se inscreva, ativa a notificação, se gostar do vídeo, deixa o like. Eu sei que os bolsonaristas que vierem aqui não gostaram nada, então mande um dislike. É bom que a gente assim sabe quantos vocês são aqui no canal. Pessoal, é o seguinte, vamos lá então começar. Eu fui ouvindo, olha, e já ouvir o Bolsonaro já é um exercício difícil. Então vamos lá, eu fui anotando aqui. Disse ele então: não aceitaremos que qualquer autoridade usando a força do poder passe por cima da Constituição Federal. Ah, é mesmo? Então você vai fazer o quê quando você fala não aceitaremos? Dar o golpe? Para quem tem medo de golpe, não existem condições para que isso se sustente. Ah, William, mas ele pode dar? Pode. Como que será o dia depois do golpe? Ah, o dia depois pode ter conflitos? Eventualmente sim, mas não existem condições, eu já analisei isso aqui em outros vídeos, para que esse golpe se sustente. Isso é o que é dito por diversos especialistas. Hoje a realidade é muito diferente de 64, tanto a realidade local quanto internacional. Vivíamos na época a Guerra Fria. Hoje não tem condição nenhuma do Bolsonaro colocar em prática esses seus delírios golpistas, como tem sido dito por aí. Continua ele: não aceitaremos qualquer sentença que venha de fora das 4 linhas da Constituição. Não podemos continuar aceitando que uma pessoa específica da região dos 3 poderes continue barbarizando a nossa população. E eu digo, Bolsonaro, que nós não podemos aceitar um presidente como você, que continua com esses discursos inacreditáveis, com o país enfrentando diversos problemas, e Bolsonaro preocupado com pessoas que, em nome da liberdade de expressão, cometem crime. Agora a gente pode defender o extermínio de judeus e dizer: ah, não, mas é só minha opinião. A minha opinião é de que judeus devem ser exterminados. Não podemos. É um absurdo. Então vamos avançar aqui no que disse Bolsonaro. Não podemos mais aceitar prisões políticas no Brasil. Bom, voltando à questão do Roberto Jefferson, um exercício para os bolsonaristas. Imaginem que no lugar do Roberto Jefferson, com aquele vídeo segurando ali um fuzil, vocês vissem, por exemplo, Gleisi Hoffmann, presidente do PT, falando as mesmas coisas com o mesmo gestual. Vocês aplaudiriam Gleisi Hoffmann e estariam nas ruas hoje pela liberdade de expressão da Gleisi Hoffmann? Porque a lei vale para todos. Se Roberto Jefferson pode, aqueles que vocês não gostam também devem poder. E aí? Mas a gente vai ver aqui que Bolsonaro não está preocupado com aqueles que já foram presos. Eu acho que está mais preocupado com aqueles que podem ainda, e talvez em breve, ir para a cadeia. Continua ele dizendo: ou o chefe desse poder, que é o Luiz Fux, enquadra o seu, quem que é o seu? Alexandre Moraes, ou esse poder pode sofrer aquilo que nós não queremos, porque nós valorizamos, reconhecemos e sabemos o valor de cada poder da República. Alexandre de Moraes, só para situar quem está mais por fora, é o responsável pelo inquérito que investiga o financiamento, de onde vem o dinheiro, e organização de atos contra as instituições e a democracia, e pelo qual já determinou prisões de aliados do presidente e de militantes bolsonaristas. Agora olha o detalhe aqui, ó. Bolsonaro é alvo de 5 inquéritos no Supremo e no Tribunal Superior Eleitoral.
Como eu disse, eu acho que ele fala isso menos para os que já foram presos e mais para os que podem ser, ou aqueles que podem ser enquadrados pelo Moraes, como o próprio Bolsonaro, ou o próprio filho, Carlos, Eduardo, Flávio também tem vários processos ali. Pensa numa família enrolada até o pescoço. Então essa manifestação aqui não é a favor da liberdade, mas sim da impunidade dos que cometem crimes em nome dessa tal liberdade de expressão, ou daqueles que cometeram outros crimes, mas que agora tentam aí se proteger baseado na pressão que se faz ao STF, do tipo, não avança, porque se avançar vocês pegam os meus. Então eu acho que a preocupação é mais do daqui para frente, onde o STF poderia e eu torço para chegar. Continua ele. Nós todos aqui na Praça dos Três Poderes juramos respeitar a nossa Constituição. Quem age fora dela se enquadra ou pede para sair. E aí a caterva delirava e gritava, mas repito, a caterva bem reduzida em relação àquilo que se imaginava. Diz então, o STF perdeu. Não queremos ruptura. Não é que não queremos, é que você sabe que não tem como ter, Bolsonaro. E aí fica posando de preocupado com a Constituição, com a harmonia entre os poderes. Não queremos brigar com poder nenhum. Ah, não quer não? Mas não podemos admitir que uma pessoa turbe a nossa democracia. Não podemos admitir que uma pessoa coloque em risco a nossa liberdade. Eu jurei um dia, junto com Mourão e Braga Neto, dar a vida pela pátria, dar a vida pela liberdade. Ai, que romântico, né? E detalhe, esses aqui estavam lá, Mourão estava lá do lado, Onyx Lorenzoni, Marcos Rogério, aquele senador da CPI, patético, que cena, que vergonha, como é que vocês voltam para casa e olham seus parentes? Na verdade, talvez voltam com certo orgulho, porque tem gente que realmente não tem um pingo de decência, não tem um pingo de vergonha na cara, e eu acho que é o caso de vários desses que eu citei aqui, se não todos. A partir de hoje, disse Bolsonaro, estabeleceu um risco no chão. Daqui para frente, uma nova história começa a ser escrita no Brasil. Não são fáceis as decisões, sempre estarei ao lado do povo brasileiro. Que povo, Bolsonaro? Você tem uma minoria hoje, um terço ou bem menos do que um terço, talvez até um quarto, como mostram as pesquisas. O resto quer te ver longe da presidência. Mas Arthur Lira ainda não, né? E aí diz ele, o retrato que estamos tendo nesse dia não é o meu, não é o de ninguém aqui em cima deste carro de som, é o de vocês. É um ultimato para todos que estão na Praça dos Três Poderes, inclusive eu, presidente da República, para onde devemos ir. Opa, Bolsonaro, eu vou te falar para onde você vai, para a cadeia. Bangu 8, lá é seu destino. Ultimato bem fraco esse seu e esse retrato bem ruim, hein? Porque o povo não te apoia. Então se você vai lá amanhã, como eu vou dizer aqui, reunir com o chefe de outros poderes, você vai bem mais fraco do que estava. Cada um de nós, disse ele, deve se curvar à nossa Constituição. Nós temos essa obrigação. Poxa, devia dizer isso de frente ao espelho, né, Bolsonaro? Você deve se curvar à Constituição. Também. Se queremos a paz e a harmonia, devemos nos curvar à nossa Constituição e dizer a vocês que enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. É vergonhoso. Ele fala vocês como se ali fosse o Brasil inteiro, pelo amor de Deus. Não importa quantos obstáculos, agora vem aqui o homem que supera desafios. Não importa quantos obstáculos tenhamos ao longo do nosso caminho. Cheguei aqui e entendo como a missão de Deus, e a Ele devo a minha segunda vida e devo também a condução dessa nação. É a velha tática do escolhido de Deus, do missionário, do enviado, do Messias, porque aí os fanáticos, eles olham para o roubo nas vacinas e falam, não, mas é um enviado de Deus, o Bolsonaro. Os fanáticos olham para a gasolina a R$7 e falam, não, mas Bolsonaro é um enviado de Deus, como é que eu vou criticá-lo? É o fanatismo religioso somado com o fanatismo político, porque ambos existem. E aqui Bolsonaro une os dois, como se fosse de fato um grande enviado, um grande mensageiro, o que não é, o que está longe de ser. E ele vai finalizar dizendo, todos somos passageiros nessa terra, todos temos responsabilidades, todos temos o dever de lutar para aquilo que se faça de melhor para cada um de nós. E você não cumpre o que o povo necessita, o que o povo precisa. E aí ele convocou para as manifestações que, quando eu gravo esse vídeo, não aconteceram ainda, na Paulista, às 16 horas, do tipo, não me decepcionem lá como me decepcionaram aqui. E diz que sempre estarei onde o povo estiver. E eu pergunto de novo, que povo? Amanhã, diz ele, finalizando, estarei no Conselho da República, juntamente com ministros, para nós
juntamente com o presidente da Câmara e do Senado e do STF, com essa fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir. E finaliza ali com aquela coisa que acredita no Brasil, em vocês, em Deus, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu nunca sei onde é que se encaixa Deus e Brasil, mas é mais ou menos assim. Segundo apurou aqui o Valdo Cruz, colunista do G1, os chefes dos demais poderes não foram comunicados da reunião do Conselho da República nesta quarta-feira. Embora convidados, nenhum deles resolveram participar dessa manifestação pela manhã. Então eles já ignoraram Bolsonaro no convite que foi feito para estarem ali junto, diante do público. E o Conselho da República, que ele citou, é um órgão de consulta do presidente. Por definição, cabe ao Conselho pronunciar-se sobre intervenção federal, estado de defesa e estado de sítio, e também sobre as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. Então, vai ter essa reunião, Bolsonaro tentará intimidar a todos, até para posar depois, eu tentei fazer alguma coisa. Pacheco não deve aceitar outro pedido de impeachment de Moraes e Barroso, já recusou um, engavetou e fez muito bem, mas eles poderiam apresentar outro, então Pacheco não deve aceitar isso, já deu sinais que não. Mas eles podem até tentar negociar, olha, a gente queria impeachment do Moraes e do Barroso, mas aceita só do Moraes que a gente negocia. Pacheco não dá sinais de que vai aceitar colocar isso em votação. Ele pode enquadrar o Fux para que faça o quê? Para que enquadre Moraes, como ele deixou claro aqui no seu discurso, para que Moraes não cumpra a lei, não cumpra a Constituição. E Moraes deu sinais até a véspera que não está intimidado. Mandou gente para a cadeia, bloqueou recursos. Moraes avançou até o dia 6 de setembro. Vamos ver como é que vai continuar a partir do dia 8. Também não dá sinais de que vai se curvar a Bolsonaro. O Lira, outro que participaram da reunião, esse eu não sei nem se ele pode fazer algo mais para o governo. Tem sido um fiel aliado e um omisso, sentado em cima de mais de 100 pedidos de impeachment. Ele nem recusa nem aceita. Ele senta em cima para pedir cargos, para pedir verba. Ê, Lira, hein? E Bolsonaro sairá dessa reunião com alguma fala que demonstra algum tipo de força para sua militância. Os outros sairão, creio eu, com discursos protocolares. E eu percebo que a classe política está atenta. E não se pode descartar ainda hoje o impeachment de Bolsonaro, né, que aconteceria não hoje, mas para frente, é claro. Kassab, que é um dos líderes mais habilidosos no Congresso, fala que o PSD apoiará o impeachment caso ataques à democracia continuem. Lembrando que o PSD até hoje não tem uma defesa pronta do impeachment. Sempre dá uma desconversada, não se pode banalizar o impeachment. Então o Kassab dá aqui uma declaração que pode sim agora chegar no limite e passar a apoiar o impeachment, que seria um apoio importantíssimo. E assim, diversos setores da sociedade estão acordando, mesmo que tardiamente. A democracia está resistindo. Vamos ver como que ficará daqui para frente. Mas em relação ao dia 7, pelo menos até onde eu parei para gravar esse vídeo, a gente pode falar com toda tranquilidade. Bolsonaro está fragilizado, cada vez mais isolado e enfraquecido. E é só um cão que rosna, mas não tem força para morder. Meus amigos, é isso. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.